Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, né, à imersão em exercício e diabetes. Essa é a live 17, né, te ajudando aí a compreender os efeitos fisiológicos do exercício físico no diabetes. Eu sou Roberto Dori e hoje a gente vai falar de diferentes locais de aplicação de aplicação não, da medição da glicemia, né, que é tão comum, né, as pessoas que têm diabetes medirem a glicemia, medem lá normalmente na ponta dos dedos, né, para pegar uma amostra de sangue aí para fazer o teste de glicemia capilar. Muitos reclamam, né, do desconforto, às vezes da dor que a pessoa sente, né, na hora de puncionar ali o dedo. Então a gente vai comentar um pouquinho a respeito aí de diferentes locais de aplicação com relação à medição da glicemia. Uma coisa que sempre se teve aí, se teve cuidado é que há muito tempo, né, quando começaram a aparecer os glicosímetros, já é mais fácil, né, mais cômodo para a gente poder fazer a medição da glicemia na ponta do dedo, né, mesmo porque a gente tem uma capilarização melhor. Então, você perfura rápido ali a pele e consegue aí ter uma amostra de sangue fácil. Hoje a gente tem no mercado aí vários glicosímetros, né, que são os aparelhos aí que medem a glicose, e eles medem com uma pequena amostra de sangue, né, muito pequena, né, para falar a verdade, aí 1 microlitro de sangue. Alguns aparelhos eles sugam a, a amostra de sangue e outros aparelhos acabam, você precisa depositar o sangue na tira, né? Então, os aparelhos, normalmente, quer dizer, como é que a gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu até deixei separado. O glicosímetro normalmente é um aparelho que todo mundo usa, né? Eu vou mostrar porque, claro, quem tem diabetes está cansado de ver isso aqui, de usar, né, esse tipo de aparelho. Estou com um Accu-Check aqui. É, Então, o que a gente faz? Normalmente, para ligar o aparelho, você coloca a tira no aparelho. Colocou a tira, ele vai fazer a identificação da tira e vai aparecer aqui ó, uma amostrinha ali, um sanguinho pingando aí. Quer dizer, já é para você colocar a amostra do sangue. Aí, normalmente, o que a gente faz aí? É comum as pessoas puncionarem o dedo. Então, quando você vai puncionar o dedo, o que é comum com esses aparelhos? Geralmente vem essas canetinhas aqui. As canetas, né, variam aí de fabricante para fabricante, umas são mais robustas um pouquinho, outras um pouquinho menores. E qual a vantagem dessa caneta? Ela tem uma, uma codificação aqui que você consegue colocar. Essa numeração ela vai indicar o quê? O quanto a agulha ela vai perfurar a sua pele. Então ela está ali no 1, né? Tem até o 0 aqui, né? Muitas vezes quando vai é, perfurar o dedo de criancinha, principalmente a gente usa geralmente 1, 2 no máximo. A maioria das pessoas usam entre 2 e 3, mas se for necessário, você pode usar até o número 5, né? Ó, até um pouquinho acima do 5 aqui, mas o máximo aí nessa caneta aqui é o 5. O que isso quer dizer? Que na medida 5, quando você é, pressionar a caneta, você pode ver que ela não tem indicação, na hora que você arma a caneta, aperta ela, acende o amarelinho. Isso aqui indica que você colocando isso aqui no seu dedo e apertando, automaticamente o que acontece? Fura lá o dedo. E aí você tem a amostra aí de glicemia para fazer o teste aí de glicemia capilar. E aí o que a gente faz? Normalmente se usa esse tipo de medidor ou existem hoje no mercado uns que eles são descartáveis. Então, aquele ali, quando uma única pessoa utiliza, e esses daqui, normalmente, quando você vai medir de mais pessoas. Como é que geralmente funciona? Você segura nele, vira ele, e ele já está pronto para ser utilizado. Você coloca ele entre seus dedos, apoia aqui e faz o disparo. Disparou, já era. Vai lá, olha lá, furou o dedo de novo. Certo? Então, existem outros modelitos também, ó. E tem um monte desses negócios. Aí é a mesma coisa sempre. Rompe o lacre. Esse aqui ele não tem botão. Então como é que a gente dispara ele? Colocando ele no dedo. Coloca no dedo e aperta. Aí ele fura. Furou. Olha lá. Pega a amostra de sangue e já era. Faz o teste. Então, é muito comum a gente aprender, principalmente quando você é diagnosticado com diabetes, você é ensinado a
fazer a glicemia capilar perfurando o dedo. Só que principalmente para quem tem diabetes tipo 1, o que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai, principalmente no início, a gente precisa aí ter uma monitoração mais frequente para poder traçar aí um comportamento da glicemia, para saber se aquela dosagem de insulina que você está usando, aquela combinação de insulina basal com a insulina de curta duração, ela está realmente cumprindo a função dela na quantidade que você está tomando, está lá aplicando. Então, nessa situação, o que é necessário? Medir a glicemia várias vezes. Mede lá pela manhã em jejum, antes da jejum, né? Já vai fazer o desjejum, vai fazer lá o café da manhã, 2 horas depois do café da manhã e assim o dia inteiro. Então, antes da refeição e 2 horas depois de cada refeição. Dessa maneira, se consegue aí ajustar melhor o tratamento, é o que é recomendado. Mas, por outro lado, você precisa pegar a amostra de sangue. E essa amostra de sangue normalmente vem de onde? Vem do dedo. E aí, aonde é que está o grande detalhe? Toda hora você vai furando o dedo, muitas vezes o nosso dedo, apesar dele ter uma grande quantidade de capilares, ele também tem aí uma grande quantidade de sensores de dor. Então, inclusive, vou deixar até uma dica para vocês aqui. Quando você vai fazer a punção, né, do dedo, aí vai furar o dedo para pegar a amostra de sangue, evite, que é o natural a gente fazer. Vai fazer a amostra de sangue, a pessoa vai puncionar onde? Bem na ponta do seu dedo. Nessa parte da ponta do nosso dedo é onde a gente tem mais sensores de dor. Então a ideia é você geralmente puncionar o dedo aonde? Geralmente nas laterais, lateral interna ou lateral externa de cada dedo. Porque aqui a gente tem uma grande quantidade de capilares e uma quantidade menor de sensores de dor. Então isso diminui muito esse desconforto na hora de furar o dedo, que é comum muitas vezes, né? As pessoas vão puncionar o dedo, se não funciona bem na ponta do dedo, que é onde a gente tem uma quantidade muito maior de sensores de dor, funciona onde? Bem no meio do dedo. Então, realmente são locais que não são aí os mais indicados quando você vai funcionar o seu dedo. Esse é o primeiro detalhe. Então, muitas pessoas, por talvez não receberem uma orientação adequada, ou mesmo, de repente, a pessoa. No começo de diagnóstico é complicado, né? Tudo é novidade, você sabe que tem que furar ali o dedo, mas não sabe exatamente aonde, não prestou atenção, e acaba aí ficando desconfortável e acaba não fazendo as medições, e isso é muito perigoso. A primeira dúvida que se tinha em relação a essa questão de dor, fura toda hora o dedo, incomoda, era encontrar aí outros locais que são chamados de alternativos para fazer a coleta da glicemia. Só que a primeira preocupação era, a fonte é a mesma, está perfurando a pele, está pegando a amostra de glicemia capilar. Mas a gente sabe que, principalmente aí durante o dia, pode acontecer da nossa parte venosa e a nossa parte arterial ter uma diferença da quantidade de glicose circulando, que pode chegar aí em torno de 20%, 20, 25%. Por isso que é comum, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, eu medi a glicemia, aí eu medi de novo, logo em seguida, e deu diferença. Então, normalmente, quando você vai fazer vai estar fazendo um teste, por exemplo, do aparelho, ou de tiras diferentes, não importa. Se você está querendo testar algo, você precisa garantir a mesma amostra. Então, o que você vai fazer? Você vai perfurar o dedo, vai pegar 2 amostras de sangue daquele mesmo furinho. Não adianta furar um dedo e furar outro, vai dar diferença na glicemia. Não é uma diferença pequena, mas dá, por conta dessa diferença aí da glicemia arterial com a parte capilar. Então, a circulação, né, arterial com a capilar, não, desculpa, com a venosa. Então, tem aí diferença, assim, durante o dia, isso é comum acontecer. No jejum, que normalmente não tem a diferença, se tem, ela é muito pequena. Por isso que quando você vai pegar a amostra do sangue, medir uma vez lá, não deu certo, ou deu um valor, você quer comparar, você mede de novo com a mesma amostra, o mesmo furinho. Não fica furando outro dedo, porque aí você perde a fidedignidade ali, porque certamente vai dar aí diferença no valor, tá certo? Então, quanto a locais alternativos, o que começou a se testar? Primeiro, o lóbulo da orelha. Então, a parte aqui final do lóbulo da orelha, funcionar aqui para poder pegar uma amostra de sangue. Outros testes que também foram feitos, por exemplo, no antebraço e também na panturrilha. Então, quer dizer, a gente tem aí praticamente
4 lugares, né, para fazer coleta de sangue para fazer medição capilar. Seria os dedos, né, a ponta dos dedos, na verdade a gente tem 10 dedos aí na mão, fica fácil, né, para ir monitorando. E é engraçado que as pessoas às vezes esquecem um pouco do polegar, né? Parece que quando a gente quando é professor de educação física, né, profissional de educação física, a gente sempre fala para as pessoas, faz um alongamento lá da mão. E é comum as pessoas fazerem o quê? Pega a mão e deixa o polegar livre. Quer dizer, não, o dedo também, o polegar também é dedo. Então ele também precisa aí, ser apoiado. A mesma coisa quando você vai puncionar os dedos para pegar a amostra de sangue. Você tem que entender que você tem 10 dedos e não só 8 dedos. Então o polegar ele também deve entrar sim nesse rodízio dos dedos para fazer para pegar a amostra da glicemia. Uh, com relação aos outros locais, a maioria dos trabalhos que foram desenvolvidos, eles não encontraram diferença das amostras, né, da medida, medindo em diferentes locais. Porque assim, a gente parte do pressuposto que a fonte é a mesma, mas por conta dessa diferença que pode ter entre o sistema arterial e o venoso, pode sim, poderia aí dar uma diferença. Mas não foi, não deu nada de diferença assim que seja estatisticamente que a gente considere. Então, a amostra de sangue, você medir em diferentes locais, não vai ter problema. Aonde está aí a vantagem e a desvantagem de tudo isso aí? Ele vai estar relacionado à facilidade de você fazer a coleta do sangue. Porque quando você está sozinho, você funcionar de uma mão na outra é muito mais simples, mesmo que você não seja canhoto. É muito fácil eu mesmo sou destro, mas você para apoiar o lancetador entre seus dedos e fazer o funcionamento é uma coisa muito simples. Não é? Ou mesmo esse outro aqui, eu acabei usando ele, mas ele é só você pressionar, quer dizer, apoia o dedo e pressiona. Então é muito fácil você fazer a medição na ponta dos dedos. Coisa que já não é tão fácil, por exemplo, se eu mesmo quiser ficar pegando a amostra no meu lóbulo da orelha, ou mesmo na panturrilha, né? Ou no antebraço. Mesmo porque, outro detalhe técnico, normalmente esses lancetadores, na caixa deles marca que a especificação deles é que eles vão perfurar no máximo a pele em 1,5 milímetros. Então, quer dizer, o poder que ele tem de perfurar a pele, de conseguir aprofundar muito, ele é muito pequeno, né? Ele fica muito na superfície. Então, aí, nesse caso, também limita essa possibilidade de coletar em outros locais. Então, aí, o que é necessário? Ou tentar usar esse tipo de lancetador no maior ajuste, né, usar aí no 5, ou então tem uns outros lancetadores que eles são de uso hospitalar, eles são maiores, você coloca a agulha, ele dispara só uma vez também, ele vai funcionar semelhante a esses aqui, né, que só dispara uma vez, e depois você descarta a agulha dele. Esses daí sim, eles têm lá um poder de aprofundar na pele muito maior. Então, pensando em como alternativa usar outros locais que não sejam aí a ponta do dedo, e não seja o lóbulo da orelha, que também é fácil aí perfurar, pensando no antebraço e na panturrilha, é interessante sim usar um tipo de lancetador que seja um pouco mais, que consiga aprofundar um pouco mais na pele. Só um momento aqui que tem pergunta. Ah, é? Bom, tudo bem, obrigado. Perguntou se pode segurar os dedinhos do pé. Olha, a Marimel. Então, Marimel, dos estudos que eu andei olhando, eles falam normalmente da ponta dos dedos, das mãos, dos pés, realmente não sei. Porque é que assim, tudo depende do tipo de calçado que a pessoa usa, né? É, eu estou falando do tipo de calçado para tentar justificar o quanto a pele vai ficar resistente ou não. Porque, claro, quem fica com tênis o dia inteiro, certamente. Que inclusive, olha, eu até lembrei aqui, né? Em bebês, né, em RNs, recém-nascidos, normalmente fazem a glicemia capilar no pezinho deles mesmo, né? Fura ali na plantinha do pé. Então, mas o dedo também, sim, do pé, certamente. Mas qual é o detalhe? Eu fui atleta de taekwondo durante muitos anos. Então, quer dizer, meu pé é super cascudo, né? A gente treinava pra caramba descalço. Agora não, né? Depois de anos que eu parei, então muitas vezes fico o dia inteiro com o pé, com algum tipo de calçado. Então mudou muito isso. Então acho que vai depender um pouco, mas de uma maneira geral, se você comparar a, a sua pele, né? A densidade da pele que a gente tem na mão, ela é muito menos, vamos chamar assim, né? Cascuda ou menos resistente do que o que a gente geralmente tem nos pés.
tá? Mas aí o que acontece? É possível sim fazer a medição. Só que também tem que lembrar o seguinte: qual que é a recomendação, né? De você lavar suas mãos antes, né? Então aí no caso você vai medir o pé também, se vai medir no pé, teria que dar uma lavada nos pés ali antes. Mesmo que o pé fica às vezes em calçado fechado, transpirando, então eu acho que dificulta um pouco mais. Nos estudos que eu andei lendo aí, eles não trazem realmente essa possibilidade da leitura no dedão do pé, se referem aos dedos da mão e também, é, no caso aí, o antebraço e a panturrilha ou o lóbulo da orelha, tá? No lóbulo da orelha é muito comum a gente fazer a medida, principalmente quando faz medida de lactato, né? Durante o exercício, a gente usa bastante, eu já vou comentar isso aí também. A Mariane está fazendo uma pergunta aqui, tá? Que você é diabética, anda bastante de sandália, e agora, em casa, né? Em casa eu também tô ficando direto com o chinelo, sandália também, chinelo de dedo aí. E ele tá, vai ficando cascudinho. Então, esse aqui é o detalhe. Tudo bem, nada impede de fazer a medição, né? Você pode sim pegar esse lancetador que a gente tem aqui, o ajuste, né, dele, para fazer. Você consegue, ah, por exemplo, ajustar a profundidade dele, coloca no máximo e tenta lá. Pega um dos dedos ali e vê o que acontece. Mas assim, não é muito comum, talvez em crianças seja mais comum, mas é, pelo menos nos estudos que são feitos geralmente com adultos, não relataram essa possibilidade. Mas pode, não tem, eu não vejo problema em relação a isso. O problema que a gente tem é basicamente técnico com relação ao tipo de lancetador que a gente vai utilizar para poder fazer a punção, tá certo? Então, pensando nisso, né, nos diferentes locais aí para medir a glicemia, trazendo para o assunto que a gente trata aqui, né? Que aqui a gente fala de diabetes, mas é exercício e diabetes, né? Então, quer dizer, qual é a relação, né, desses diferentes locais aí para a gente poder fazer a medição da glicemia na nossa prática diária, né? No nosso dia a dia, lá principalmente no momento que eu vou fazer exercício. Aí o que eu fiz? Eu elenquei assim algumas atividades. Por um exemplo, medir a glicemia é importante para todos? Sim. Só que, por exemplo, para quem vai nadar, isso começa a complicar um pouco. Você vai ter que fazer, claro, se você está num ambiente fechado ali nadando numa piscina, você vai nadar um tempo, vai fazer lá as piscinas, a quantidade que você vai fazer aí de treino, vai parar, vai lá enxugar a mão, né? De preferência aí lavar. A gente sabe que, né, quem nada não vai lavar a mão, né? Vai medir com a água lá cheia de cloro e tudo que tiver na mão e faz lá a medição da glicemia. E claro, o mais fácil aí é realmente medir na ponta dos dedos, porque nessa situação você rapidamente você seca a sua mão e você não vai precisar do auxílio de ninguém. E outro, você está usando touca, então fica difícil para pegar o lóbulo da orelha, por exemplo. Então é mais prático realmente medir aí na ponta dos dedos. Outra atividade que eu também pensei é o seguinte, atividade que geralmente usa luvas, né? Então, por exemplo, se você treina boxe, por exemplo, você está lá no meio da aula de boxe, eu medi antes, tudo bem, mediu, calçou lá as luvas e foi fazer a aula. E daí no meio da aula, como é que é o negócio? Então, quer dizer, você vai sim precisar da ajuda de alguém. E aí cabe usar, por exemplo, o lóbulo da orelha. Eu acho que é o mais fácil. Porque muitas vezes a gente pede ajuda para as pessoas. Eu, né, particularmente, eu dou aula já em curso de pós-graduação há quase 20 anos. 20 ou mais de 20, tá por aí, tá beirando mais ou menos isso aí. Então, eu sempre faço questão, quando eu dou os módulos sobre exercício e diabetes, ou prescrição do exercício para quem tem diabetes, faço questão de levar glicosímetro, levar lancetador, para que o profissional de educação física, ou pelo menos aquele pequeno grupo, consiga entender como isso aí funciona, né? Há pouco tempo a gente fez aí um curso em março, a gente fez o primeiro curso brasileiro, né, de prescrição e acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, e foi um curso teórico prático. Quer dizer, levei glicosímetro, lá os profissionais de educação física expliquei como funcionava, eles tiveram a oportunidade de fazer, né? Inclusive a gente tem isso aí já gravado também, né? Faz parte do curso. E a, a vivência é importante. É importante por dois motivos. Um, porque se o seu aluno com diabetes passar mal, você sabe como proceder para identificar se ele passou mal por conta de uma hipoglicemia, por exemplo, né? E se durante o treino precisar monitorar, e nessa situação, por exemplo, o indivíduo está lá com luva, está treinando,
é importante que você consiga ir até lá e fazer pegar a amostra de sangue para fazer a glicemia capilar dele. Então, a gente tem que entender, porque, por exemplo, jogar futebol. Eu, quando garoto, né, eu jogava lá no clube de campo, esse tipo de coisa. Meu, campão de terra. Como é que você fazia? Tá? Você ia pegar a bola para cobrar falta, a bola estava toda cheia de terra. Toda hora você tomava um rolo ou outra, ou uma rola ou outro. E aí, como é que ia fazer para medir a glicemia? Com aquela mão toda vermelhona, né? Então, nessas situações, sim, nessa época, inclusive, né, eu tinha em torno de uns 12 anos de idade, não adiantava, né? Eu tinha que sair do campo, ir lá lavar a mão, depois minha mãe me passava álcool para ir fazer a glicemia capilar. Então, quer dizer, eu ficava irritado, né? Porque, poxa, eu queria era jogar, não queria ficar parando para medir glicemia capilar. Então, se a gente puder agilizar isso para o nosso aluno, principalmente para os mais jovens, é uma coisa bem bacana. Porque ele vem ali perto de você, você pega no lóbulo da orelha, mesmo, vai, vaza, né? Então isso é muito, muito legal, isso é bom. O Sandro está fazendo uma pergunta aqui, que esses pontos alternativos aí, se eles seriam a mesma precisão do resultado. Sim, eles não dão diferença, viu, Sandro? Porque a diferença que a gente tem, geralmente, durante o dia, ele está relacionado ao sistema, né, ao sistema circulatório. Então, geralmente, na parte do sistema arterial, na parte arterial, a gente tem aí uma quantidade de sangue que pode diferir do sistema venoso. Mas como você faz a medição no capilar, é que também depende, né? Você não vai saber exatamente de que parte que você está pegando ali o capilar, mas nessa situação você, durante o dia pode sim dar uma diferençazinha, mas medindo em diferentes locais não dá diferença. Tá? Inclusive tem um trabalho que eu estava lendo, ele, inclusive em português, é um trabalho curtinho, e eles estavam fazendo teste em diferentes locais justamente para ver comparar realmente essa questão da medida e, além disso, também observar a reclamação de dor do paciente. É que, assim, o trabalho teve uma espécie de viés, né, vamos dizer assim, porque não foi o próprio paciente que ficou fazendo o funcionamento, era um auxiliar de enfermagem, né, ou uma enfermeira. Então, esse pessoal tem uma habilidade, né, que não dá para a gente ficar comparando muito, sabe exatamente onde vai funcionar. Então, claro, né, que as pessoas realmente não, assim, quando eles relatam, né, essa questão da dor, aí realmente não apresentou dor. Mas não dá diferença. Você vê lá que as medidas são sempre, são parecidas, são basicamente iguais. Quando dá diferença de um miligrama por decilitro, das que eu vi lá nas tabelas. Eu vou postar no Telegram, então, para vocês, tá bom? Inclusive, quem não faz parte aí do grupo do Telegram ainda, é só entrar lá no Telegram, procurar aí professor Roberto Doro, professor abreviado, prof.roberto Doro, ou então vai no meu perfil aqui do Instagram, que tem lá para entrar no link, né, do Telegram, e você consegue entrar. E quem está no YouTube, aí eu acompanhando por outro local, meus vídeos do YouTube, eles têm também, nos contatos ali, de todos os vídeos, tem também os links ali para os sites, para o Telegram, para o WhatsApp, todos esses negócios. Então, fica fácil aí de se cadastrar. E é legal porque lá eu coloco, né, os artigos, e esse aí amanhã eu já coloco ele também. Mas não teve diferença não, viu? O que eu penso né, nessa questão de medir em locais diferentes vai de acordo com o tipo de modalidade que você está praticando e qual a praticidade de fazer isso. Né? Porque, por exemplo, que eu falei, tirar a luva, por exemplo, você está jogando futebol, por exemplo, ou quem é mais idoso, né, jogando bote. Pô, meu avô, cara, meu avô paterno, ele era campeão de bote. Né? Então, imagina, ele não tinha diabetes, mas eu fico imaginando, né? Um senhor mais idoso lá jogando bocha, quer dizer, a cancha de bocha lá, de noite terra, né? Pelo menos era, não sei hoje como é que é, porque tinha umas que tinha uns pisos especial lá. Hoje eu nem sei mais como tá. Isso aí que faz anos que meu avô faleceu e eu parei de acompanhar ele nisso. Então, é, essas canchas, antigamente, eram de terra, quer dizer, você pegava na bola, tava com terra na mão, aí como é que você vai ficar aí? O que eles tinham lá? Tinha um paninho, velho, para passar na mão. Você acha que ia ficar medindo glicemia capilar, né, com a mão cheia de terra? Então isso, ou mesmo os esportes com bola, né? Por exemplo, voleibol, handball, o basquetebol, né? Normalmente você tem aí, o tempo inteiro está, né, tá ali em contato com a bola, uma bola que está em contato com o chão. Então nessas situações aí seria até talvez mais interessante e mais rápido fazer a medição no lóbulo da orelha, porque aí você não tem que ficar parando e higienizando a mão. Né? Pega uma toalha e dá uma enxugadinha na orelha, porque geralmente a gente está transpirando bastante quando pratica esse tipo de esporte, mas é alguma coisa rápida e dá para alguém funcionar ali, pegar uma amostra de sangue e fazer a medição da glicemia capilar. Eu acho que é algo que fica bem,
bem prático aí para a gente. E trazendo um pouco mais porque a gente tem vivido, né, atualmente, a gente sabe que uma grande maioria de portadores de diabetes, principalmente tipo 1, tipo 2, né, praticam a musculação, a corrida e também o ciclismo. Então, se a gente pensar nessas situações, a musculação vai ser diferente. Você usa a luva, tudo bem que a luva fica com os dedos para fora, dá para fazer a medição, mas você está pegando nos puxadores, nos aparelhos ali a todo momento, então precisa higienizar direitinho. Uma alternativa seria também pegar aí no lóbulo da orelha, só que para você pegar sozinho é ruim, então certamente precisa da ajuda de alguém. Eu estou falando isso porque a gente sabe que aqui tem bastante personagens, né? E os personagens, nessa situação, você pode sim fazer a medição aí no lóbulo da orelha, que a gente geralmente faz isso em teste lá para medir o lactato, né, a concentração de lactato. Mas a metodologia ela é muito parecida, né, o modo de coleta. Então, dá para sim, dá para fazer. Né? Se tiver a opção de fazer para funcionar a panturrilha e o antebraço, vai precisar de um lancetador que consiga uma profundidade maior. Caso contrário, não dá. Mas com o lancetador que a maioria das pessoas tem, dá para a gente alternar as mãos e sim o lóbulo da orelha. Então, numa situação durante ali o treino, mesmo que não quer exatamente parar para quebrar o ritmo do treino, porque isso é uma coisa que eu sempre comento para vocês, você mede a glicemia antes do treino, tudo bem, vai lá, mede na ponta do dedo. De repente, no meio do treino, teve alguma coisa que, sabe, não se sentiu legal, ou então teve que suplementar com carboidrato, ou corrigir com insulina, depois uns 20, 30 minutos que precisa medir, precisa exatamente parar totalmente, ir lá pegar glicosímetro. Então, isso é legal, né? Principalmente para quem é personal e acompanha o profissional, o aluno, dá para sim funcionar ali a orelha, já pega a medida e já vê se para suplementar ou não, ou se continua aí praticando. Então, eu acho que isso é bacana, porque isso, pessoal, são coisas, são pequenos ajustes que a gente faz e que, se a gente pensar, talvez no indivíduo adulto, ele pouco se importe com isso, né? Mas quando a gente é criança, isso faz uma tremenda diferença. Então é assim, você é o diferente, sabe? Você tá fazendo, você tem que parar a atividade lá enquanto tá todo mundo correndo. Isso é muito chato. Então, se a gente, como profissional de educação física aqui, você sabe que se tem um aluno seu ali que tem diabetes, no meio da turma, você puder, sabe, fazer essa gentileza, isso aí muda muito a qualidade de vida. Né? Ele certamente vai ficar bem feliz de estar ali, mesmo porque a gente, como profissional de educação física, para quem né, tem a oportunidade aí de trabalhar com os mais jovens, principalmente as crianças, né, eles se apegam muito a gente. Então, e pegam a gente como modelo, né? Então isso aí é muito legal, porque ao mesmo tempo que ele te pega como modelo, você também ajuda ele aí a ter uma qualidade de vida melhor e uma interação melhor com os demais. Então isso aí eu acho que é bem uma coisa interessante aí para os profissionais de educação física que estão me assistindo aí, talvez levar em consideração. E certamente pode ter certeza que seus alunos vão agradecer. Então, no caso aí da musculação, né, dá para fazer isso. A questão da corrida, para quem assistiu aí a live D20, né, o João estava aí, ele comentou lá do grupo de corrida que a gente foi formado lá na ADABC, que foi a ideia dele. Eu ajudei né, no projeto e eu fazia parte da equipe de corredores também com diabetes. Então, o que a gente utilizava né, na época? Todos corriam com uma pochete. Dentro dessa pochete, o glicosímetro, as tiras, lancetador e também suplemento com carboidrato. E como a gente fazia? Você estava correndo no meio da prova, você não parava para medir a glicemia. Você continuava correndo, puxava o glicosímetro ali, puxava o lancetador, perfurava, puxava o glicosímetro, colocava a tira e media. Então era assim, durante o tempo que você estava correndo. Para quem pedala, claro, se não for, né, mountain bike, o lugar que está descendo, né, fazendo downhill ali, não dá para fazer isso. Mas de uma maneira geral, você é, pedalando, né, por exemplo, em estrada, em locais assim que você está numa situação mais confortável na pedalada, durante lá o pedal, o que você pode fazer? Você pode sim usar também esse sistema com pochete, alguma coisa assim, e você pode apoiar até no próprio guidão ali fazendo. Então eu conheço vários aí que fazem isso. Eu acho que é uma coisa que fica tranquilo, né? Então eu acho que essa questão de usar, né? Quando que a gente usa aí os locais alternativos? Normalmente quando você tem situações onde, principalmente a mão ali está muito contaminada, num momento de emergência, né? Se o aluno de repente não está passando bem, o que você vai fazer? Fala para ele, não, não, para a aula, vai até o banheiro lavar a mão, depois você volta para a gente ver se você está fazendo hipoglicemia.
Então, realmente é uma situação delicada. Então, nessas horas é muito importante aí a gente, que principalmente os profissionais que estão acompanhando, ou mesmo os amigos, sabe? A pessoa, pô, não, eu não tenho diabetes, está aqui acompanhando porque de repente conhece alguém, né? Fica atento a essa situação. De repente, seu amigo, ele está correndo com ele, está pedalando junto, não sei, tem algum problema, fura o lóbulo da orelha, que é bem mais fácil. Não tem que higienizar a mão, não tem que fazer nada. Rapidão você já faz. O Gabriel está colocando aqui que ele sempre arrisca fazer aí durante a pedalada. É, tudo nem sempre dá, né? Isso é normal, Gabriel. Se você soubesse quanto, mas eu vou te falar uma coisa. A prática, ela, ela, ela ajuda muito a gente, viu? Pode ficar tranquilo que é uma situação que a gente, eu, no começo, cara, eu ia abrir a pochete, o zíper enroscava, ia pegar as tiras, o potinho caía da mão. Tem umas histórias, eu falava pro João, João, conta umas histórias nossas aí, porque quando a gente tentou adaptar tudo isso aí, é um processo, cara, que o seu sistema nervoso, ele tem que estar prestando atenção no que você está fazendo, principal, que é ali o correr, por exemplo, né? A gente estava correndo, e também organizar, né, toda a parte motora para você fazer uma outra ação. Depois você vai aprendendo. Então o detalhe é assim, vai tentando. E aí a gente se adapta. Né? Aos poucos a gente vai sim se acostumando a fazer. Né? Então vai criando aí graus de dificuldade. Para o nosso sistema nervoso, para a parte motora, é muito bom. Você desenvolve mais, isso é legal. Estava olhando aqui no Facebook, o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Ele está colocando aqui que hoje, né, as canchas de bote aí, né, ele colocou como campo de bote, eles viraram tudo material sintético, você vê? Então a minha história é antiga, né? É a época que o pessoal jogava lá e era realmente terra, né? Terra batida, era uma terra fininha, cara. Nossa, aquele negócio impregnava na roupa, que era uma coisa louca, né? E o Gabriel tá colocando aqui, né, que é verdade, que atualmente aí tá mais fácil, né, tá treinando no rolo. Isso, então, o rolo é um bom lugar para você ir testando isso aí, viu, Gabriel? Isso é legal. Você deixa ali do lado, vai fazendo, é isso mesmo, vai testando, porque o rolo, na verdade, você não tem, está estabilizado, não tem ondulações, não tem nada. Depois, quando você estiver pedalando em campo aberto, é outra coisa, mas são pequenas adaptações. Mas você vai condicionando já o seu sistema nervoso a mandar impulsos elétricos lá para suas pernas, para continuar ali a pedalada, não perder o ritmo, e junto com isso você começa a mobilizar os seus braços, aí a sua visão ela vai mudando, né? Vai mudando ali, vai se ajustando. Então isso aí é bacana, mas é legal. Vai tentando, porque olha, eu fiz muito isso. No começo caía tudo, às vezes eu pegava a tira caía. Aconteceu de tudo, sabe? Uma vez o meu glicosímetro, ele caiu da minha mão, eu dei uma bica nele, cara. Fui buscar ele longe. Imagina, você correndo, caiu no pé, no movimento de corrida. Então são situações que acontecem, mas é aquele negócio, né? Você tenta. Porque quando a gente está treinando, nada impede da gente parar. Mas no meio da prova é muito chato você parar. E no meio da prova você tem que medir. Não tem muito aí para onde a gente correr, tá bom? Pessoal, o que eu tinha, né, para falar é isso. Vou só dar uma revisada aqui do que a gente falou. Então a gente falou hoje aí de locais, diferentes locais aí de medição de glicemia, né, de lugares alternativos para isso, locais alternativos. A gente sabe que como local alternativo, a gente tem a ponta dos dedos, o lóbulo da orelha, que inclusive são os dois mais fáceis de usar, mas também pode-se usar sim o antebraço e também a panturrilha, tá? Pelo menos isso aí os trabalhos trazem, né? Foi colocado aí de repente furar o dedo do pé, pode furar porque ela tem capilar também, só vai depender do quão cascudo está o pé, mas também é um lugar que sim pode fazer. Mas de primeiro momento, pensando aí no esporte, por exemplo, normalmente a gente está fazendo esporte está calçado, né? E se você está fazendo arte marcial, por exemplo, está precisando de tatame, né? Todo mundo sua. Então também não é legal pegar do pé. Né? Seria mais legal, eu acho que pensando no esporte, o mais prático para a gente é exatamente pegar a ponta dos dedos, né? E o lóbulo da orelha. Eu acho que esse aí é o que mais seria mais prático aí para a gente pensando aí no esporte, tá? E não tem diferença, né, nos valores de glicemia, o valor é o mesmo. E a questão da gente usar aí os locais vai depender de cada situação. E o que eu sugiro é para quando, principalmente o profissional de educação física aí que está lá trabalhando como personal, de repente precisa no meio do treino fazer uma medição, pede para a pessoa ir lá fazendo exercício, faz igual a gente faz uns testes. O elemento está ali correndo e a gente está pegando o lactato do lóbulo da orelha. Mesma coisa, deixa ele fazendo o exercício, ele vai lá e faz a medição.
tá certo? Que eu acho que isso aí é bem bacana. Então, muito obrigado aí a quem me acompanhou até agora, muito obrigado a quem está acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, né? E aqui no Instagram também. Muito obrigado aí para quem está elogiando o conteúdo, porque a ideia é só não trazer o conteúdo que a gente tem da parte científica, do conhecimento teórico que a gente tem, mas também a questão aí da prática, né? Da gente conseguir aí usar essas informações no nosso dia a dia, que eu acho que isso é o mais importante, tanto para quem tem diabetes e faz exercício, como para quem é profissional de educação física e acompanha aí quem tem diabetes. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui e lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes.